Bem, hoje nós vamos estudar sobre a verdade sobre os 144 mil. Esse é um número que aparece na Bíblia, no livro do Apocalipse. É um tema que mexe bastante com a gente. Fica aquela ideia, né? Isso é literal, isso é simbólico. Você que está em casa, coloque aí no chat se você acha que é um número literal. Os 144 mil são só 144 mil mesmo, ou é um número simbólico? Coloque, interaja, participa aí conosco. E eu convido você então a abrir a sua Bíblia no texto, na primeira menção sobre este assunto, Apocalipse capítulo 7. Você vai ler comigo a partir do verso 1. Apocalipse capítulo 7, do verso 1 em diante, é a primeira menção que a Bíblia faz deste número em especial, deste grupo especial representado aqui por este número. Encontrou aí? Apocalipse capítulo 7, a partir do verso 1, nós lemos assim, ó: Depois disto, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, àqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Então, se você multiplicar essas 12 tribos por 12 mil, você vai chegar no número de 144 mil. Queridos, esse é um texto, como todo texto profético, apocalíptico, traz muitos símbolos. Nós não vamos considerar aqui todos esses símbolos. O que precisa ficar bem claro para a gente entender o assunto dessa noite é que há um número, uma quantidade de pessoas, e esse grupo precisa ser selado até ou antes que os ventos, os 4 ventos sejam soltos, como aqui o texto descreve. Agora, por que o apóstolo João introduz o assunto dos 144 mil? A gente precisa voltar alguns versos antes disso, no capítulo 6, para que a gente tenha condições de entender. Se você for para o capítulo 6 aí do livro do Apocalipse, você vai perceber que a partir do verso 1, nós encontramos aquela visão da abertura dos 7 selos. Então tem o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, tal, e a gente chega até o 6º selo. Observe isso aí na sua Bíblia, até o 6º selo, que está no verso 12 e que vai do 12 ao 17. O 7º selo vai aparecer depois só. Olha que interessante, o 7º selo vai aparecer no início do capítulo 8. Então o capítulo 7 do Apocalipse, que apresenta o tema dos 144 mil, ele é uma espécie de parênteses entre o 6º selo e o 7º selo. E o que nós encontramos neste 6º selo? Para a gente entender o assunto, a gente precisa entender o que está acontecendo aqui. Então volta aí agora, alguns versos da sua Bíblia, no capítulo 6, e você vai ler comigo do verso 12 em diante, para a gente entender por que João introduz o assunto dos 144 mil. O texto diz assim, ó, capítulo 6 do Apocalipse, verso 12 em diante: Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. Prestem atenção na linguagem descrita aqui pelo apóstolo João. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram, preste atenção nessa frase, e disseram aos montes e aos rochedos:
caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Observe algumas coisas que o sexto selo nos apresenta, queridos. Há um conjunto de palavras aqui, de frases, que aparece num outro capítulo da Bíblia. Você se lembra? Quando fala aqui do sol, da lua, das estrelas, você lembra onde aparece isso? Mateus, especialmente Mateus capítulo 24. E Mateus capítulo 24, você sabe que é um sermão profético. Jesus está falando sobre os sinais que antecedem a volta de Jesus. Ele está falando sobre os sinais que antecederiam a sua vinda. Então, essa expressão aparece lá. O sol se escurecendo, a lua como sangue, a queda das estrelas. E aí aparece um grupo aqui. E esse grupo diz assim: caia sobre nós os montes e os rochedos, e esconda-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o dia deles. E quem é que pode suster-se? Olha que coisa interessante. Aqui, o grupo que está falando aqui é o grupo dos perdidos, o grupo dos ímpios. Você sabe que a salvação oferecida por Jesus é para todos. Todos aqueles que aceitarem a Cristo como seu Salvador terão a sua salvação. A morte de Jesus não foi para um grupo específico, para um povo específico, para uma igreja específica. A morte de Jesus foi para todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E por que esse grupo aqui é caracterizado como os perdidos, os ímpios? Porque simplesmente não aceitaram aquilo que Cristo ofereceu gratuitamente através do seu sangue e da sua própria vida. Essa é uma grande questão, queridos, antes de continuarmos aqui, para nós pensarmos. O sacrifício de Cristo, ele é suficiente para todos. Não tem uma quantidade de vagas, são vagas ilimitadas para ir para o céu. Basta aceitarmos. Mas infelizmente esse grupo que é registrado aqui não aceitou a provisão de salvação oferecida por Jesus. Temos nós aceitado, queridos, a oferta de salvação? Você que está em casa nos acompanhando, você tem aceitado isso? Entenda, esse grupo, o grupo dos ímpios, eles olham para aquele que está sentado no trono. O contexto aqui é a volta de Jesus. E ele diz assim: caiam sobre nós as pedras, os rochedos, os montes, porque chegou o grande dia da ira, e quem é que pode suster-se diante dele? Em outras palavras, os ímpios estão dizendo assim: agora eles vão castigar, agora vai vir o juízo, a punição, e não vai sobrar ninguém, vai ser todo mundo destruído diante do espetáculo da vinda de Jesus. Então João introduz o parênteses: não, peraí, tem um grupo que vai sobreviver, que vai estar em pé, não para pedir que os montes caiam sobre ele, mas para reclamar a salvação, ou para desfrutar da salvação eterna. E quem são eles? Os 144.000. Então aqui já dá para a gente ter uma ideia de quem são eles. Só que a Bíblia continua dizendo no livro do Apocalipse, agora você vai para o capítulo 14 do Apocalipse, e ali nós encontramos o segundo momento em que esse grupo aparece. Então, aqui entenda, contexto, volta de Jesus. Os ímpios estão diante da visão de Cristo vindo, sentado no trono, assentado no trono. E eles dizem assim: não vai sobrar ninguém, vai destruir todo mundo. Então, o parênteses chega aqui e diz assim: não, peraí, tem um grupo que vai sobreviver, que vai estar em pé para ser salvo naquele dia. Os 144.000. Agora, no capítulo 14, João tem uma visão posterior. Aquele grupo não está mais ali para ser selado. Notem que o Apocalipse 7 diz que as coisas não deveriam acontecer, os 4 ventos não seriam soltos, a destruição não viria até que os fiéis fossem selados. Agora João nos leva a uma visão daquele grupo diante do trono de Deus. Ou seja, Jesus já voltou, já levou a sua igreja, e agora eles estão diante do trono do Cordeiro. E aí o capítulo 14 diz assim, ó: olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. E quem estava com ele? 144.000, tendo na fronte escrito o selo, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Entenderam? Lá eles ainda não tinham sido selados, melhor dizendo, no capítulo 7. Aqui eles já estão lá porque eles foram selados. Nós não vamos tratar do assunto do selo, qual é o selo, em algum outro momento nós vamos conversar sobre isso. Então o verso 2 continua dizendo assim, ó: ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas,
como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Quem são eles? São esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Então essa é a descrição que a Bíblia faz deste grupo, dos 144 mil, que estão agora nessa visão diante do trono do Cordeiro, e eles têm essa característica. Foram selados porque eles têm essas características, ou têm essas características porque foram selados. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Queridos, vamos pensar no número, portanto. 144 mil, literal ou simbólico? É um número literal, esse é o número do salvo, 144 mil, nenhum a mais, nenhum a menos? Ou é um número simbólico? Representa alguma coisa aqui? Obrigado, irmã. Vamos pensar alguma coisa aqui. Algumas coisas. Quando nós lemos lá no Apocalipse 7, nós encontramos a descrição ali das tribos de Israel. Então vamos pensar que o número é literal. A gente tem alguns problemas com isso. Primeiro, se o número for literal, então todos, ou toda pessoa que faz parte, ou que fará parte dos 144 mil, só podem ser pessoas da nação israelita, porque ali fala-se sobre as tribos. Quantos são brasileiros aqui? Tem algum estrangeiro aqui entre nós? Alguém que nasceu em outro país? Tem? Tem uma lá atrás. Nós não podemos fazer parte dos 144 mil, porque nós não somos israelitas, se o número for literal, é claro. Segunda coisa, se for literal, todos têm que ser homens. Homem no sentido masculino, sexo masculino, homem do sexo masculino. Porque na descrição que é feita no capítulo 14, diz assim que eles não se macularam com mulher. Então tem que ser homem. Então mulheres, vocês também não podem fazer parte dos 144 mil. Se for literal. Se o número se for literal, além de ser israelita, além de ser homem, tem que ser virgem. Então se há algum homem casado aqui, você também não pode fazer parte dos 144 mil. São algumas questões, se o número for literal, porque ele diz que eles não se contaminaram com mulheres, não mantiveram relação com mulheres. Agora, vamos pensar, queridos, na outra direção, no aspecto simbólico do número. Nós estamos lendo Apocalipse, e você sabe que o livro do Apocalipse, aproximadamente 95% dele é em linguagem simbólica. Algumas coisas são literais, mas quase que na sua totalidade, o livro do Apocalipse apresenta uma linguagem simbólica. O Israel simbolizado aqui, queridos, é o Israel espiritual. Se você vai para os escritos de Paulo, principalmente, Paulo fala muito sobre o Israel espiritual. A igreja de Deus, o povo de Deus é chamado de Israel, o Israel espiritual. Aqui nós encontramos o número que multiplicado dá os 144 mil, que é o número 12. E o número 12 tem uma representação muito importante na Bíblia. E nós podemos, por exemplo, encontrar as 12 tribos de Israel, as 12 varas. Lembra daquela história que Deus escolheu o sacerdócio, mandou que cada tribo colocasse ali uma vara, um tipo de um cajado. O de Arão floresceu, então a tribo de Levi foi escolhida como a tribo sacerdotal. 12 varas, 12 pedras o sacerdote carregava no peito. Cada pedra daquela, melhor dizendo, representava uma tribo, mas ali estava todo o povo representado, o povo de Israel. Nós encontramos depois Jesus chamando 12 apóstolos. A gente encontra a descrição de Jerusalém falando sobre 12 fundações do muro, de Jerusalém, 12 portões na cidade, enfim, 12 tem uma representatividade, ele aparece muitas vezes. E 12, queridos, representa o povo de Deus. Então, as 12 pedras lá no peitoril do sacerdote representava todo o povo de Israel, cada uma das suas tribos. Então, queridos, como nós entendemos hoje a questão dos 144 mil? São 12 vezes 12 mil. 12 vezes 12 mil dá 144 mil. Dado o contexto da volta de Jesus, os ímpios ali pedindo que as pedras caem sobre a cabeça dele, que os montes os escondam, nós entendemos como igreja que os 144 mil representa a totalidade do povo de Deus que estará vivo
por ocasião da volta de Jesus. Não serão só 144 mil pessoas, como nós vimos, o número não pode ser literal, porque se for literal nós vamos ter algum problema, ou alguns problemas. Mas ele representa a totalidade do povo de Deus, viva por ocasião da volta de Jesus. Totalidade. Todos os vivos que aceitaram a Cristo como seu Salvador e que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus, é o grupo que nós conhecemos, portanto, como 144 mil. A irmã White, inspirada por Deus, no Grande Conflito, ela escreveu assim, no livro O Grande Conflito, ela escreveu assim, falando sobre os 144 mil. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Notem, estes tendo sido trasladados da terra dentre os vivos, são tidos como as primícias para Deus e para o Cordeiro. Passaram pelo tempo da angústia, tal qual nunca houve desde que houve nação. Suportaram a aflição do tempo da angústia de Jacó. Permaneceram sem intercessor durante o derramamento final dos juízos de Deus. Mas foram livres, pois lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante de Deus. Viram a terra devastada pela fome e pestilência, o sol com poder para abrasar os homens com grandes calores, e eles próprios suportaram o sofrimento, a fome e a sede. Mas nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Seguiram na terra por veredas estreitas, foram purificados na fornalha da aflição, por amor de Jesus, suportaram a oposição, o ódio, a calúnia, acompanharam-no através de dolorosos conflitos, suportaram a negação própria e experimentaram amargas decepções. Pela sua própria experiência dolorosa, compreenderam a malignidade do pecado, seu poder, sua culpa, suas desgraças, e para ele olham com aversão. Em todos os tempos, os escolhidos do Salvador foram educados e disciplinados na escola da provação. Uma intuição do sacrifício infinito feito para reabilitá-los, humilha-os à sua própria vista, enchendo-lhes o coração de gratidão e louvor, que os que nunca decaíram não poderão apreciar. Ela continua dizendo assim, muito amam, porque muito foram perdoados. Havendo participado dos sofrimentos de Cristo, estão aptos para serem co-participantes da sua glória. Páginas 648 a 650 do livro Grande Conflito. Notem, queridos, que linda descrição que nós encontramos aqui nesses textos escritos pela irmã White sobre este grupo dos 144 mil. E para terminar, queridos, me permita fazer algumas pontuações, reflexões com vocês. Aqui no capítulo 14, nós encontramos as características deles. Ficou claro aqui na leitura do texto escrito pela irmã White também. Se os 144 mil, como nós acabamos de ver, será o grupo vivo por ocasião da volta de Jesus. Se nós cremos que Jesus está muito perto de voltar, você crê isso? Crê nisso? Quantos acreditam que Jesus está muito perto de voltar? Amém? Você que está em casa acredita nisso? Coloca aí no chat, eu acredito. Isso significa uma coisa muito importante, queridos. Pode ser que você e eu venhamos a fazer parte desse grupo. Porque muito provavelmente, não sei se todos, mas talvez uma boa parte de nós que estamos aqui, estaremos vivos por ocasião da volta de Jesus. E se os 144 mil representam a totalidade do povo de Deus vivo por ocasião da volta de Jesus, é provável que você e eu estejamos neste meio então. Então isso me dá assim a certeza e a alegria de que ver Jesus voltar é um grande privilégio que nem todos vão ter. Muitos vão morrer antes, muitos já morreram, mas quem estiver vivo vai ter o privilégio. E eu sei que tempos difíceis virão, a gente conhece a profecia, mas queridos, quando o céu se abrir e Jesus despontar nas nuvens do céu, isso vai ser uma coisa extraordinária. E Ele quer que, se você estiver vivo, se você permanecer vivo até aquele dia, Ele quer que você esteja contado neste grupo, que você faça parte dos 144 mil, e não daqueles que pedem para os rochedos cair na cabeça. Só que isso me leva a pensar numa outra coisa, queridos. O capítulo 14 aqui do Apocalipse que nós lemos, fala das características deles. E se nós queremos fazer parte desse grupo, ou seja, se nós queremos estar em pé como o grupo dos salvos diante de Jesus na sua vinda, nós precisamos, queridos, permitir que o Espírito de Deus produza na nossa vida, através da nossa escolha, aquilo que esse texto aqui está dizendo. Porque o texto diz assim, que eles entoavam
um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000. A Bíblia menciona um outro cântico, que é o cântico de Moisés, lá no Êxodo. Você se lembra disso? E ninguém podia cantar aquela música, a não ser aqueles que passaram pela escravidão do Egito e passaram pelo meio do mar quando Deus os livrou. O cântico não é que é impossível de ser aprendido, é uma língua diferente, ou que se não há condições, apenas um grupo. Não é isso. É porque esse cântico faz referência à experiência final da vida deles, dos 144.000, e eu repito, se nós estivermos perto, estivermos vivos por ocasião da volta de Jesus, nós vamos cantar esse cântico. E assim, queridos, isso tem a ver com a nossa experiência. Que música que nós vamos cantar naquele dia? Qual será o cântico que nós vamos cantar? O cântico da nossa experiência, o cântico das provações que vamos enfrentar. Você sabe o que a profecia ensina sobre isso. Mas vai ser um cântico de louvor a Deus, porque apesar da grande prova que está por vir, o livramento é muito maior. Então nós precisamos, em outras palavras, ter uma experiência com Deus para poder cantar sobre essa experiência com Deus. Essa é a primeira característica. A segunda delas, queridos, o texto está dizendo assim, que estes, aqueles que estão ali, os 144.000 que foram comprados pelo sangue de Jesus, são os que não se macularam com mulheres, porque são castos. Mulher em profecia, você sabe o que significa. Mulher em profecia significa igreja. E isso não tem a ver, queridos, com o fato de que os 144.000 são, podemos dizer assim, adventistas de berço, que nunca se desviaram, sempre pertenceram à igreja verdadeira, como nós cremos. Não é isso que o texto quer dizer. Aqui, se você analisar o que vem antes do capítulo 14, é exatamente o capítulo 13. E o capítulo 13 fala sobre o sinal, a marca da besta. Aqueles que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus, eles vão ver, enfrentar a emissão do decreto, a perseguição por causa do decreto dominical, como nós sabemos, mas eles não vão ceder, queridos. Eles vão permanecer firmes, leais, fiéis a Deus. Não vão se contaminar com aquilo que a mulher igreja vai impor. Só que para que isso aconteça naquele dia, queridos, hoje a gente precisa estar firmados. Você vai ser tentado a receber a marca da besta, que em algum momento a gente vai estudar sobre isso também. Hoje você precisa estar preparado, para que quando esse dia chegar, você tenha condições, você tenha físico, mente capaz de suportar essas coisas. Eu gosto sempre de usar uma ilustração, vou usar em outras ocasiões também. Imagina que você quer fazer um levantamento de peso. Você quer ir para a academia e quer levantar a maior quantidade de peso que você estabeleceu. Você não vai chegar na academia e levantar talvez já 100 quilos de uma vez, ou 150 quilos, nem sei quanto que uma pessoa consegue levantar. Para você conseguir levantar um grande peso, você precisa levantar pesos menores. A sua musculatura vai se acostumando, e aí você pega 10, depois você pega 20, depois 30, 40, 50, 60, e assim vai, até você conseguir lá, talvez os 150. Hoje, queridos, as experiências que você enfrenta, que eu enfrento, as provações que nós passamos, são os pesos menores. Mas pastor, eu tenho carregado muito peso. Eu sei, eu também tenho. Então Deus já sabe que você aguenta. São os pesos menores, queridos. Agora, se você desistir enquanto está levantando o peso menor, você não vai conseguir levantar o peso maior. Se nessas provações você é tentado a trabalhar aos sábados, a deixar de observar a lei de Deus e outros princípios da fé, quando aquele dia chegar, não pense que você vai conseguir ser fiel a Deus. Ah não, agora tudo bem e tal, porque ainda não chegou, mas quando chegar eu vou ser. Não vai, não vai. Da mesma forma que você não consegue pegar 150 quilos e levantar de uma vez, você não vai ser fiel naquele dia se você não for fiel hoje, enquanto esse dia não chega. Portanto, olhe para as provações que você enfrenta como pesos pequenos que Deus está permitindo você levantar, porque Ele está preparando você para carregar pesos maiores, e isso faz parte da sua preparação. Os 144.000, eles deram esse passo, ou darão esse passo, por isso que está escrito aqui na Bíblia. O texto diz uma outra coisa também. O texto diz assim, que eles são seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. Um dia, um grupo de crentes chegou numa cidade, se estabeleceram ali se tornou uma espécie da capital, assim, depois de Jerusalém, dos fiéis de Deus, Antioquia, essa cidade. E ali, pela primeira vez, aquele grupo de crentes foram chamados de cristãos. Na verdade, quando eles foram chamados de cristãos, era até uma forma jocosa, porque só falava de Cristo, só falava, o cristão aí, só fala de Cristo, foi assim. Mas porque eles seguiam o Cordeiro, onde ele quer que eles iam. Onde eles estavam, eles falavam de Cristo.
onde eles estavam, eles viviam em conformidade com aquilo que eles tinham aprendido dos discípulos, ou mesmo até do próprio Jesus. Então, eles não dissociavam a vida deles, a vida espiritual, da vida civil, no trabalho, nos estudos. Eles não dissociavam isso. Eles eram cristãos na igreja, quando eles se reuniam, nos grupos, no partir do pão, como diz lá o livro de Atos, e eles eram cristãos, trabalhando, estudando, na fila do banco, na fila do mercado, fazendo negócios, recebendo dinheiro, pagando dinheiro. Eles eram cristãos em todo o tempo. Então o texto diz, queridos, que eles eram seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. E sabe, queridos, a gente tem vivido às vezes, não posso dizer a gente tem vivido, alguns têm vivido, uma dicotomia da vida. Então, deu o pôr do sol da sexta, até o pôr do sol do sábado, agora eu sou adventista. Faço isso, não faço aquilo, não faço aquilo, aquilo, tal. Terminou. Aqui, tudo bem. Não tem ninguém daqui da igreja me vendo, não tem. Eu vou ver, vou fazer. Não, entendeu? Não podemos fazer isso, queridos. Nós temos que ser cristãos na igreja, em casa, que é o principal meio. Em casa é que se vê realmente o verdadeiro cristão. Quem gosta de jogar futebol, eu lembro, ele foi pastor aqui, eu ouvi a história dele, o pastor Paulo Nogueira. O verdadeiro cristão se conhece lá também no campo de futebol, na quadra, né? Às vezes o negócio esquenta. Lá, a gente tem que ser cristão em todo lugar, queridos. Os 144 mil serão assim. E se nós queremos fazer parte desse grupo, se nós estivermos vivos por ocasião da volta de Jesus, nós temos que permitir que o Espírito Santo nos permita essa característica especial. Foram redimidos entre os homens, primícias de Deus para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca. Eram cristãos de fato, de direito e de verdade. Tudo isso é possível, queridos, pela ação e pelo poder do Espírito Santo na nossa vida. A gente pode pegar essas características e tentar praticar, colocar em prática. A gente vai conseguir por um período, mas depois a gente vai desanimar. Agora, se a gente fizer o caminho inverso, permitir que o Espírito Santo opere essas coisas na nossa vida, então nós decidirmos viver assim, queridos, se você e eu estivermos vivos por ocasião da volta de Jesus, nós com certeza faremos parte dos 144 mil. Então entenda, mais importante de saber quem são, a gente já entendeu quem são, é viver como são descritos, é viver em conformidade com essa descrição que a Bíblia faz. E sabe o que o Apocalipse 7 diz sobre este grupo diante do trono de Deus? Volta lá no verso 13 agora, para a gente terminar. Apocalipse 7, verso 13. Vamos carregar os pesos? Vamos sim. Mas olha o que diz o verso 13. Em diante. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestidura branca, quem são? E de onde vieram? E aí o verso 14 diz assim: respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vieram da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Tem peso para levantar? Tem, queridos. A gente vai ter que passar? Vai. Mas a recompensa, queridos, é muito grande. Ela é maior do que todas as coisas, ela excede todas as coisas. Então, queridos, vale a pena ser fiel. Vale a pena permitir que o Espírito de Deus transforme a nossa vida de um jeito que nós sejamos contados entre os 144 mil quando Cristo voltar. E se a gente não estiver vivo, que a gente morra com essas características. O importante é estar pronto para viver ou para morrer, mas estar preparado. Então nós precisamos e nós podemos, queridos, ser fiéis pela graça de Deus mediante a ação do Espírito Santo na nossa vida. Se você estiver vivo por ocasião da volta de Jesus, portanto, qual é o pedido que você vai fazer para Cristo? Caia os montes sobre a minha cabeça? Ou Senhor, eis-me aqui, me leve junto com o Senhor? Qual é o pedido que você vai fazer? Quantos querem dizer assim: Senhor, repita comigo, eu quero viver a eternidade com o Senhor?